Então, o período do stalinismo, né, ele chega ao poder, de certa forma, né, e principalmente a partir de 1927, você vai ter um crescimento constante desse processo de fechamento, de autoritarismo, né, estabelecimento de um regime cada vez mais totalitário, né. Então, o stalinismo, ele é um regime extremamente autoritário, né, extremamente como é que eu posso dizer, ditatorial, né? E essa é a característica que leva, né, de certa forma, todo o regime da União Soviética, pelo menos até uh, a década de 50 ali, quando o Stalin morre, né? Então, quer dizer, você tem um líder, né, que passa a concentrar o poder cada vez mais em si e exercer medidas cada vez mais autoritárias para atingir seus objetivos. Uma das primeiras medidas, e essa é uma das medidas, de certa forma, bastante violentas, né, adotadas pelo Stalin, é a aprovação da coletivização forçada de terras. Né? Então, existiam alguns camponeses parcialmente enriquecidos, né, camponeses, de certa forma, vamos dizer assim, mais privilegiados no sentido financeiro aí, né, possuíam mais poder, chamado de kulaks, né, pejorativamente. E esses kulaks, eles passam a ser obrigados a coletivizar, né, a entregar as suas produções, né, e esse processo ele se dá de forma extremamente violenta, né, leva, na verdade, a um processo de perseguição bastante intensa desses kulaks, que vão sendo perseguidos, presos, exilados, até mesmo assassinados ao longo da década de 20, 30 ali, e leva literalmente ao desaparecimento desses kulaks na União Soviética, né? Então é um processo bastante violento, autoritário, né? Assumido pelo Stalin. E aí esse processo ele não se limita apenas aos kulaks. É importante entender que, na verdade, o, o stalinismo ele perseguiu não apenas aqueles que não aceitavam as medidas determinadas pelo governo, mas basicamente qualquer forma de oposição passa a ser perseguida pelo governo do Stalin. Né? Então, além dos kulaks que se opunham ao processo de coletivização das terras, e aí, quando eu falo de coletivização, você, quando o Estado se apropria da terra para poder distribuir, né, se apropria da terra, se apropria das colheitas, da produção para poder distribuir. Não só isso, mas quando a disputa política leva a essas perseguições, né, a acusação de anti-revolução, de traidores da revolução, tudo isso vai levar a uma série de prisões autoritárias, de execuções, né, e deportações, né. Um exemplo disso, por exemplo, é o próprio Trotsky, né, o Trotsky que leva a uma disputa interna aí com o Stalin, né, logo após a morte do Lenin e tal. Ele continua, ele é perseguido pelo Stalin, passa a ser denominado de traidor, né, da revolução dentro da Rússia. Ele é perseguido, ele foge da Rússia, vai para vários países da Europa, acaba vindo para a América aqui e ele é assassinado ainda, né, de certa forma, a mando aí do Stalin em 1940. Então, quer dizer, é um exemplo desse processo de perseguição, mas aí você vai ter milhões de pessoas sendo perseguidas, né, sendo presas, executadas e deportadas durante o período aí do chamado Grande Expurgo, né? Que basicamente foi essa deportação, né? De uma série de opositores, né? De certa forma chamados de traidores da Revolução. Alguns vão ser deportados para os campos, né, de trabalho forçado que existiam lá na Sibéria, né? Em algumas regiões mais distantes ali da Rússia. Outros vão ser expulsos do país, né, deportados, exilados do país. Alguns vão ser presos e muitos vão ser também executados. Então você vê que é uma ditadura, né? Você vê um regime extremamente autoritário, né, que persegue opositores. O Stalin, ele cada vez mais, como eu falei, centraliza o poder, né, que antes, de certa forma, era um tanto quanto descentralizado, né, porque estava ali ligado aos soviets, mas aí, de acordo com que esse poder ele é transmitido para o Partido Comunista,
o Stalin vai construindo em torno de si uma pequena burocracia que garante a ele, de certa forma, o poder, né, centralizado desse Estado. Então, quanto mais burocrático esse Estado, mais poder concentrava-se na mão do Stalin. Então, tudo isso você vê que leva, acima de tudo, a um regime totalitário, né? Os meios de comunicação, eles são censurados, né? Como eu já falei antes, regimes ditatoriais ou regimes autoritários têm geralmente problemas com a imprensa, geralmente estão ligados à tentativa de censura, né, da imprensa livre. E no caso aqui da ditadura stalinista, a gente tem não só apenas a tentativa, tendo em vista que já se possuía o poder, mas a censura efetiva desses meios de comunicação. E aí, quando eu falo censura, pessoal, estou falando no sentido mais amplo, né? Desde jornais, livros, rádio, cinema, enfim, revistas, tudo aquilo que eram meios de comunicação eram censurados pelo Estado, né? Porque durante esse período aí havia a tentativa de construção de uma imagem desse regime, de uma imagem do líder, no caso o Stalin, e essa tentativa de construção ela partia principalmente de um controle efetivo sobre a informação que era veiculada dentro da Rússia e numa tentativa constante de conter os opositores. Então, é óbvio que dentro de um regime autoritário e totalitário como foi o stalinismo, você tinha... é muito difícil de se imaginar, por exemplo, um jornal que se opusesse a esse ditador, né? Então não haveria essa possibilidade. Não dá para imaginar um filme, por exemplo, que questionasse ou que se opusesse ao regime stalinista. Na verdade, pessoal, a imprensa, os livros, os filmes, as músicas, a rádio de maneira geral, vão ser usados de uma forma até unificada com o objetivo de garantir, né, vamos dizer assim, uma imagem cada vez mais enaltecida do Stalin, né? A gente vai já ver aqui alguns cartazes, por exemplo, da época, né, que trazem essa tentativa de construção da imagem. Quando a gente já falou sobre Vargas, né, quem estudou aí sobre o Vargas, sabe, né, já viu também, o Vargas ele também vai fazer algo parecido, né, como eu falei, é uma característica dos regimes totalitários. E aí você pode pensar aí no nazismo, no fascismo, no stalinismo, tá? São exemplos de como esses regimes autoritários buscaram construir a imagem de seus líderes principalmente como uma espécie de salvador, né? E essa tentativa de construção de um salvador também é característica desses regimes totalitários. Em 1953, pessoal, o Stalin morre, né? E até então, né, os crimes cometidos pelo regime stalinista, eles eram sufocados pelo próprio Estado, né? Como eu falei. Como havia censura aos meios de comunicação, esses crimes não se tornavam públicos. Então, esse controle efetivo garantiu, pelo menos até a década de 50, um certo alinhamento de muitos movimentos socialista comunista pelo mundo em relação à União Soviética, né? Principalmente porque por muito tempo, pelo menos desde que começam a surgir as denúncias sobre os crimes e atrocidades cometidas pelo regime stalinista, muitos países, muitos partidos, muitos movimentos comunistas e socialistas não consideravam essas informações verídicas, né? Acreditavam que, na verdade, havia, de certa forma, uma deturpação da informação para digamos assim, né, diminuir o respeito ao regime socialista lá na Rússia. E em 1953, quando Stalin morre, pouco tempo depois, o próprio Estado, né, o Estado russo, ele passa a denunciar, né, e investigar os crimes cometidos pelo Stalin. E aí esses crimes vêm a público, né, de certa forma.
Então, quer dizer, o Stalin ele usa muito dessa força, né, contra os opositores. E aí, como eu já falei, quando eu falo desses opositores, eu estou falando inclusive de membros do Partido Comunista que passam também a ser perseguidos pelo Stalin, né? O exemplo, por exemplo, o Trotsky, né? E passa a, a esses crimes passam a ser investigados e começam a se tornar públicos, né? O Stalin, ele também é importante entender que nesse percurso entre a década de 20 e a década de 50, quando o Stalin morre, o Stalin também buscou o desenvolvimento industrial da Rússia, né? Então, assim, o Stalin vai criar uma série de planos econômicos, os planos quinquenais, né, que eram planos econômicos que possuíam metas. Então, a cada 5 anos você teria ali a meta, né, de certa forma ali atualizada. Esses planos eles vão garantir um crescimento da Rússia bastante efetivo, né? Então, se você pensa na União Soviética, é importante lembrar que a Rússia, a gente falou, no final do século XIX e no início do século XX, era uma nação extremamente camponesa, ainda muito ruralizada, muito próxima do antigo regime. E quando você pensa a União Soviética após, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, depois da década de 50, você tem uma potência mundial, vamos dizer assim, muito industrializada, né? Que vai fazer frente à principal potência, né? Que era os Estados Unidos, na chamada Guerra Fria. Então, na década de 50, a Rússia já possuía um arsenal de armas, uma indústria muito desenvolvida e fazia ali oposição direta, né, aos Estados Unidos, né? E isso demonstra como esses planos quinquenais eles na verdade fizeram a Rússia ela avançar bastante no processo de industrialização aí nesse espaço de tempo, né? Então, mas aí como a gente pode lembrar, há um custo bastante caro, né, tendo em vista todo o processo de perseguição que se dá durante esse regime. Vamos aqui. Então aqui eu trouxe aqui algumas propagandas, né, do regime stalinista para a gente pensar um pouco que a gente tem um cartaz, né, referindo-se aí a algumas personalidades desse regime, né? Como eu falei, a busca do Stalin de garantir o poder para si, centralizar o poder, também estava ligada a uma busca de, vamos dizer assim, de referências, né? Também. Então você tem aqui Marx, Engels, Lenin e o Stalin. E aí você me perguntaria, professor, e o Trotsky também não fazia parte desses líderes? Fazia. Mas durante o regime stalinista, né, o Trotsky ele praticamente ele é apagado, né, durante na propaganda stalinista, né? Então até inclusive algumas fotos que haviam sido tiradas durante o processo revolucionário em que o Trotsky aparecia depois foram alteradas para poder retirar o Trotsky, né? Até gosto de brincar que aí já na década de 20 já se começou a usar o Photoshop, né? Então quer dizer, o Stalin ele passa a usar muito desses símbolos para apagar, né, a história aí da participação do Trotsky, né? Então aqui você vê ele novamente. Se você observar a forma como eles estão distribuídos, também sugere uma espécie de sucessão, de herança, né? Então você teria aqui o Marx, e aí o Engels, o Lenin, e aí o sucessor aqui sendo o Stalin, né? Então quer dizer, novamente, essa ideia de enaltecer a personalidade do Stalin, né? Aqui, novamente, a ideia de construção de um líder carismático, né? Um líder que se preocupa com a criança, aquela ideia de um pai, né? De um salvador, né? Que se atrela aí, né? A essa ideia de você vê aí de vamos dizer assim, carinho, né? De alguém que está ali preocupado com algo frágil, né? Que é a criança. Então você vê aqui essa ideia tentando ser representada aqui no cartaz. Outro cartaz aqui você tem o Stalin, né? E uma multidão de apoiadores, né? Trazendo aí ele sempre em primeiro plano, né? Você vê que pessoas estão levantando, né, cartazes, né, com Lenin, com Stalin, né, trazendo de novo essa referência, né, sempre na figura do Lenin, sempre na figura dessas
dessas personalidades desse movimento russo, né? Então, quer dizer, é uma propaganda bastante efetiva, né? Aqui eu estou falando só dos cartazes, mas é possível estudar a propaganda stalinista em diversos setores dos meios de comunicação, como eu já falei, nos filmes, é, nas revistas, nos jornais, tá? Então, assim, é bem complexo, né? Então, assim, pessoal, por hoje é só, né? Então, a ditadura stalinista termina em 53, né? A gente ainda vai falar sobre a União Soviética mais à frente, quando a gente estiver falando sobre Guerra Fria, vamos comentar também sobre o processo de dissolução, né, do socialismo, né, e o desmonte da União Soviética, mas mais para frente, tá? Então, por hoje a gente encerra por aqui, né? Estudem, né, façam as anotações de vocês, né? Revolução Russa é um tema muito importante, como eu falei, é uma das revoluções mais importantes para o século XX, tendo em vista que traz à tona essa questão que era essa alternativa que se surgia ali ao capitalismo, né? Então, assim, o surgimento da União Soviética e o seu desenvolvimento ao longo das décadas aí de 20, 30, 40, 50 e aí por diante, trazem à tona essa questão, né? Se era possível existir um sistema alternativo ao regime capitalista. E isso vai se acirrar de tal forma que leva, né, a uma disputa constante que ficou conhecida como Guerra Fria. Então, a Guerra Fria ela é a materialização, de certa forma, dessa disputa, desse processo que foi o surgimento da União Soviética e tal. Ok? Então, anotem as suas dúvidas, mandem lá no Class para mim, façam as atividades, tá? E aí, dúvidas não deixem para depois, certo? Então, obrigado por assistir e até a próxima.